Hoje, regência, essa aula muito boa. Vamos falar um pouquinho sobre os conceitos básicos de regência, que está no material de vocês. A gente começa com ele, falando os aspectos básicos de transitividade. Quando a gente está falando em transitividade, a gente está falando de elemento que tem ou não preposição. A gente já falou sobre os verbos que são chamados de VTD, são aqueles verbos que não pedem nenhuma preposição. Posso citar 3 aqui para ilustrar. Por exemplo, comprar. Quem compra, compra algo. Aqui ele não pede nenhuma preposição quando eu vou fazer a regência dele. A gente chama isso de regência nula e eu vou representar por esse zerinho cortado. Regência nula é quando o verbo não pede nenhuma preposição, ou seja, verbos transitivos diretos. Posso ver também o verbo escolher, que também tem regência nula. Quem escolhe, escolhe algo. Fala comigo, fala. Quem escolhe, escolhe algo. Comprar. Quem compra, compra algo. Posso pensar em jogar. Quem joga, joga algo. Esse zerinho cortado indica a ausência de preposição. Quando a gente está falando sobre regência, se eu quiser resumir essa ideia principal que está lá no título de vocês, a gente pode grifar. Destaca para mim aí, ó. Regência verbal estuda a relação do seu verbo com seus complementos. Grife. Exigência de preposição ou ausência dela. Está lá no enunciado. Na quarta linha. Quarta não, da segunda para a terceira. A ausência, a exigência de preposição ou ausência dela. Tecnicamente, a regência é isso. Uso ou não de preposição. Uso ou não de preposição. Verbo transitivo direto não tem nenhuma preposição. Na diferença de VTD para VTI, verbo transitivo indireto, que são aqueles verbos que pedem preposição. Posso pensar com vocês o seguinte, o verbo gostar. Eu posso dizer quem gosta, gosta de algo. Note que o verbo gostar pede o de. A regência dele é ativa. Verbos transitivos indiretos pede a preposição de. Então, quando você vir dentro de uma prova perguntando qual é o verbo das alternativas abaixo que tem a mesma regência de, o que quer dizer mesma regência? Se o verbo pede ou não preposição. Quando a banca perguntar verbos de mesma regência, são aqueles que pedem ou não preposição. Combinado? VTI, por exemplo, eu posso colocar o verbo acreditar. Quem acredita, acredita em algo. Me diz, qual é a regência do verbo acreditar? Em. Pede a preposição em, VTI. Posso pensar no verbo referir-se. Referir-se. Posso dizer quem se refere a. Nós temos aqui uma preposição a. Praticamente a gente vai estudar hoje esse tipo de regência, quando um verbo pede ou não uma determinada preposição. Combinado? Sim? Dentro da prova de vocês, não vai ser cobrado, por exemplo, a regência do verbo duvidar. Por quê? Porque se você fizer a pergunta, quem duvida, duvida algo ou de algo? Essa frase você não vai errar. Você, como nativo de língua portuguesa, conhece a maioria dos verbos e as suas regências. Só que existem alguns verbos que nos causam problema na hora da prova. Por quê? Porque nós, como brasileiros, não usamos essa regência tradicional. A gente sempre comete um desvio. E é justamente sobre esses desvios que a gente vai falar hoje. Tá bom?
Falei sobre o conceito, você entendeu o conceito geral de regência, e a gente vai falar aqui sobre verbos especiais. Pode colocar aí. Verbos especiais. É necessário que você anote, porque isso é um processo de aprendizado. Está no material de vocês? Está. Mas a gente passa para a nossa mente a partir do momento que a gente copia. E se não for, é porque eu vou copiar e você também. Não é não? O primeiro verbo é o verbo assistir. Esse carinha aqui dá trabalho. Ele pode ter dois sentidos. Tá com raiva. No sentido de ver, o verbo assistir é VTI, ou seja, ele pede uma preposição. Já no sentido de ajudar, auxiliar, a regência dele é nula. Ele não pede nenhuma preposição. Então nós dizemos o seguinte: eu assisti o jogo. Me diz se essa frase aqui não é comum no nosso dia a dia. Assistir o jogo, assistir o campeonato. Aqui está sendo usado no sentido de ver, presenciar, sentar e assistir. Essa frase está equivocada, segundo a norma culta. Por quê? Quando for no sentido de ver, presenciar, nós devemos usar a preposição a. Corrigindo, nós ficaríamos o quê? Assistir ao jogo, no sentido de ver, presenciar. Assistir ao campeonato, assistir ao filme, tudo está no sentido de ver. Aqui, por que tem esse O aqui? Que é masculino, não é? Você não vai dizer a jogo. É o jogo. E se fosse feminino, nós teríamos o quê? Eu assisti, vamos colocar novela? Eu assisti a novela. Esse A vai ter uma crase, por quê? Porque pediu uma preposição do verbo assistir e um artigo de novela. Novela não é uma palavra feminina? Palavras femininas aceitam um artigo A. Diante do verbo assistir, caso a palavra seja feminina, você coloque a crase. Ok? No sentido de ajudar, auxiliar, pode ser também revisar, nós vamos ter que ausentar a preposição. Posso dizer que o professor assistiu o aluno na sua redação. O professor assistiu o aluno durante a redação. Qual é o sentido dessa frase aqui? Assistiu o aluno. Ajudou. Ficou ali pegando na mão, dizendo, ó, vai, faz dessa forma, faz dessa forma. Não, está errado. Então ele está auxiliando, não tem preposição. Deve ser usado sem preposição. Pergunta. Olha só a minha pergunta. Se eu pusesse um A aqui, seria uma preposição, ficando. O professor assistiu ao aluno. Minha pergunta é, gramaticalmente a frase fica errada? Não, ela só muda o sentido. Nesse caso, o professor ficou só olhando assim. Disse, ei, professor, me ajuda aqui. E o professor? Ele está só olhando o professor. Não fez o papel dele, que é ajudar. Já pensou? Você chega ao hospital. Você chega ao hospital e o médico assistiu o paciente ou assistiu ao paciente? É bom que seja o...
Porque se ele assistiu ao paciente, está dando a ideia de quê? Ele ficou só olhando, como é a realidade, né? Infelizmente, uma triste realidade. Tá certo. É igual, como é de pirona. Tá com febre de pirona? Eita, eu tô fazendo chacota. Não posso fazer isso, não. Tá? Não, mas é restrito, né? Ao vivo, não, senão eu mato o dono. Mas muitas vezes é, infelizmente, uma realidade, né? Então é isso, gente, no sentido de ajudar. Existem outros sentidos do verbo assistir, só que a gente não vai colocar porque é muito raro. Por exemplo, você sabia que o verbo assistir tem um sentido de morar? Tipo, João assiste no Frei Damião. Fica parecendo que ele está assistindo alguma coisa lá, não é? Assiste tem o mesmo sentido de residir, de morar. Ninguém diz isso, bicho. Eu assisto em Juazeiro. Sim, meu filho, você assiste o que em Juazeiro? O jogo, a novela, o filme, o que é que você assiste? Também tem um termo jurídico que é do caber de direito. É uma letra técnica de lei que diz: não lhe assiste o direito de reclamar sobre. Você já ouviu? Não lhe assiste o direito? É raro. O pessoal que estuda direito sabe disso. Mas vamos falar não, vamos deixar só esses dois aqui que são fundamentais, tá bom? O próximo verbo que a gente vai estudar é o verbo, na ordem é visar ou é aspirar que está aí? Acho que é aspirar. Aspirar. Vamos falar aqui sobre esses dois sentidos aqui. O verbo aspirar pode ter o sentido de sugar ou cheirar, é a mesma coisa, né? Ou pode no sentido de almejar. Eu vou colocar desejar. No sentido de almejar ou desejar. Esse segundo item quase nunca é usado, mas o primeiro. Posso dizer o seguinte: o aluno aspirou o pó. Olha aí. Foi o que ele fez? Deu uma cheirada grande no pó. Aspirou o pó. Posso dizer que a menina aspirou a água do chão, ou seja, enxugou com um pano. No sentido de sugar, nenhuma preposição. Então, ó, note, e é bom sempre você fazer esse zerinho cortado aí, que é um símbolo que a regência é nula, que não tem preposição. Posso dizer assim também: os alunos aspiram ao cargo de praça. Qual é o sentido do verbo aspirar nessa frase, gente? Não é de desejar, de almejar. Note que nós nunca usamos no nosso dia a dia o verbo aspirar nesse sentido, mas a prova vai usar. Aspirar ao cargo. Essa preposição aqui, ela entra para mudar o sentido da frase, dar um sentido de desejo, aspirar ao cargo, aspirar se fosse vitória. Os alunos aspiram à vitória. Qual é o sentido aqui? Aspiram à vitória. Se eu puser uma crase, almejar, desejar, pretender. Geralmente sim. Alguns, por exemplo, o verbo chegar, que a gente vai ver, ele é intransitivo. Todo verbo locativo é intransitivo. Mesmo assim, ele pede uma preposição. Raramente, mas geralmente é essa dualidade.
Já o verbo visar, que é o nosso terceiro, tem o mesmo sentido de aspirar, viu? Eles podem ter o mesmo sentido do de desejar. Note, eles são sinônimos. Os alunos aspiram ao cargo de praça e eu posso dizer assim: os alunos visam ao cargo de praça. Note que visar pode ser trocado pelo verbo aspirar, mantendo o mesmo sentido, o sentido de desejar, visar ao cargo. Pode também ter o sentido de vistar, dar o visto, dar um ok, dar uma ratificação. Por exemplo, posso dizer que o professor visou o documento. Pode ser sentido o quê, gente? Visou o documento. Ele pode dizer que ele deu um visto. O policial federal visou o meu passaporte. Ele fez o quê? Deu visto. O professor visou minha redação. Foi o que ele fez? Foi o que ele fez, gente. Deu visto, corrigiu, pode ser. Posso também dizer que o soldado visou o alvo. Qual é o sentido de visou o alvo? Mirou. Você com sua arma, ó, você está o quê, ó? Visando o alvo, você está mirando. Nesses dois sentidos, é bom que você coloque o zerinho cortado aqui. Isso aqui na matemática se chama categoria vazia, é? É o que isso aqui? Conjunto vazio, é? Pronto, é isso. Vazio porque não tem preposição. Na gramática é regência nula. Então, nesses três primeiros verbos que a gente viu aqui, nós vimos que a regência vai ser ativa em determinado sentido e nula em outros. É só isso. Diferente do que acontece no número 4, que é o verbo chegar. Algumas vezes o verbo ir também. Vou deixar só o chegar. Esse verbo aqui, ele sempre será intransitivo, como todos os verbos locativos. Eu vou colocar o i, que eu também vou fazer frase com ele. O verbo chegar, ir, retornar, regressar. Mas o que dá mais problema, cara, é o verbo chegar. Por quê? Nós no dia a dia usamos muito o no quando usa o verbo chegar. E o verbo ir também. Vê se você não consegue fazer isso aqui. Eu vou fazer essas frases aqui, mas saiba que eu vou cortar depois para dizer que está errada, viu? Vou no banheiro, que é o verbo ir, né? Você usa constantemente isso. Vou no banheiro, vou na padaria, vou no curso hoje à noite. Então, o verbo ir, assim como o verbo chegar, ele não rege a preposição em. Quando a gente está escrevendo no aqui, quer dizer o quê? Em mais ó. E isso está o quê, gente? Errado. A correção seria vou ao banheiro. Professor, por que o correto seria vou ao banheiro? Porque se eu puser o em ele dá a ideia de que você usou o elemento como meio de transporte para chegar a determinado lugar. Tipo, você vai daqui para o Crato. Aí você vai dizer o seguinte: vou em um VLT, vou numa Topic. O numa é em mais uma. É porque a gente usa muito vou de, mas na verdade é vou em. Outro em. Bicho, se a gente for falar, tá tudo errado, né? Vou em VLT. Ou no VLT. Porque no é a junção de quê? Em mais ó. Você pode dizer no, vou no VLT. Ou, aí fica mais cheio se tu separar. Vou em um VLT.
Fica bonito demais, não fica não? Eu vou em VLT. Triste, né? O verbo chegar também. Vai lá. Como é que você diz no dia a dia? Eu cheguei em casa ou a casa? Todo mundo, que não é só você não. Como seria? Em a casa. Aí a gente, para dizer que é nossa, a gente, cheguei à minha casa. Vai, cheguei à minha casa, vai. Começa a usar no dia a dia, bicho, isso aí. Aí a pessoa olha pra você e ri. Tem gente que ri quando a gente fala corretamente, não é? Aí começa a rir e diz, manda ele tomar naquele canto, né? Cheguei à minha casa. Cheguei na escola ou à escola? Aí a gente vai botar o quê? Aqui, uma crase. A minha escola. Eu estou colocando aqui a crase, gente, porque aqui é facultativo por conta do pronome possessivo. Tanto faz, viu? Não. Aqui pode porque eu estou determinando casa, mas é facultativo. Se fosse só casa, aí seria proibido, porque casa, terra e distância só usam crase se... Vai dar um, é? A primeira questão, vocês marcaram o quê? Certo ou errada? Igeduque. Olha, uma questão muito simples, né? Bem teórica. Assistir, quando utilizado no sentido de ver, requer a preposição a. Assistir ao filme, tá certinho a um. Não tem nem o que falar aí, cara. 2. Ele assistiu ao filme com interesse. Qual é a regência correta do verbo assistir e por quê? Letra B, não é não? Regência indireta com a preposição a, pois assistir nesse contexto significa ver. In, não é não? Quando é no sentido de ver, ele não pede preposição? Então, indireta. Letra B de bufa. 3. O verbo visar, analise a seguir. Número 1. Alguém atirou procurando visar lampião. Veja, alguém atirou procurando, visando lampião. Qual é o visar? Mirar. Não é mirar, não? Quando é no sentido de mirar, a regência dele é nula. Então aí, regência nula. Aí não tem preposição alguma, está certinha. É preciso visar o passaporte, dar o visto. Está certa. As normas estabelecidas visavam ao desenvolvimento, desejava ao desenvolvimento, tinha a pretensão. Todas as três estão corretas aí. Letra E. Não é não, gente? Acertaram? Larissa aspira o cargo ou ao cargo? Ela cheirou lá no cargo e deu uma cheirada? Não, é visado no sentido de desejar. É o ao aí, tá? Ao. Se você quiser assistir o espetáculo ou ao espetáculo? Ao. Né? Então, no sentido de ver, ao. Mas vamos até o final. Tenha calma, povo. A profissional de plantão assistiu o médico. A profissional de plantão ajudou, né? Auxiliou. Tem preposição? Responda, boy. Tu tá aqui na sala, bicho? Ou tu tá voando aí? Tu tem que parar com essas ervas, ó. Lá no Arajara, só o que tem, dá pra plantar doidado lá. Ele tá muito noiado, bicho. Ele tá, ó. Se desse pra virar a câmera aqui e mostrar. Aí isso é o Roacutan, porra. É a verdinha. Onde é que eu tô, gente, agora? Chegando no consultório ou ao? Ao consultório. Qual é o gabarito aí, gente? D. Né? Rapaz, não dá ideia. Aí, senão todo mundo vai ficar tranquilo. Mas era bom, todo mundo tranquilo, essa agressividade do dia a dia. Não é não, João? Não era não bom, não? E liberasse logo essa verdinha? Não era não? Me ajuda. O Vinícius que está em casa agora assistindo, mandando foto minha aqui, da aula, viu? Ele não veio hoje porque os olhos vermelhos.
Fique ligado, cascatinha. Vamos aqui, gente, o verbo implicar. Implicar. Esse cara pode ter três sentidos. Bicho. Vocês já usaram esse verbo implicar? Mas vocês, na profissão de vocês, vão utilizar bastante. Vamos aos sentidos aqui. Ele pode ter no sentido de... Eu vou popularizar, tá, gente? Porque, assim, o mais comum é ter implicância com alguma coisa. O que é ter implicância? É caçar confusão. Confuseiro. Eu vou botar confusão, tá? Confusão, que é ter implicância, ou envolver-se. Envolver-se, que é se misturar, se envolver em alguma coisa. Então posso dizer o seguinte, ó, João implica com a namorada. João implica com a namorada. Qual é o sentido do verbo implicar nesse sentido? Pode ser qualquer um dos sentidos, né? Mas eu acho que é na confusão. Tá implicando, ó, sai a conta. Tá implicando, né? E depois não sabe porque, ó. Chifre, ó. Então eu acho que é confusão aqui, tá? Mas esse envolver geralmente é um tom pejorativo, bicho. É tipo se envolver em algum acidente ou em crime. Por exemplo, ela implicou-se numa confusão. Esse numa é a junção de quê, gente, aqui? Em mais uma. Eu posso também separar, viu? Em uma confusão, porque muita gente acha feio. É cacofônico você dizer numa. É numa, donde, duma, filho de uma égua. Mas tá certo, viu, gente? Mas é opcional. Coloquial? Errado? Coloquial errado. Não, mas não é não, viu? Implicar até um verbo muito culto, porque ninguém usa. Você pode usar tranquilamente no seu dia a dia. E você, como praça, você vai dizer, olha, você vai dar entrevista, né? Não aconteceu um crime agora aqui na Leão 13, não foi? Foi na Leão 13? Pronto. O cara que matou o taxista. Então, ele implicou-se em um assassinato. E depois tirou a vida, né? Porque ele ia morrer de qualquer jeito, né? Então, implicou-se em um problema, ou seja, envolveu-se em um grande problema. É isso. É, sempre. Agora vamos para o que vai cair na prova de vocês, que é o outro sentido do verbo implicar, que é gerar consequência. Gerar consequência. Qual é essa gerar consequência? Quase todos os editais, sim, fale. Não. Nunca aceite uma crase depois de uma preposição. Eu sei que aqui não tem, eu não vou avaliar nada. É só por conta desse com que eu não posso botar uma preposição. Jamais vai vir duas preposições uma ao lado da outra. Se eu colocar crase, eu quero dizer que ali dentro tem uma preposição. Então, jamais coloque crase diante de preposição. Para, após a, depois de preposição, é morte colocar crase. Gerar consequência. Posso dizer, ó, o crime, olha como eu escrevi. O crime implicou em prisão. Não escreve essa frase agora não, só pense comigo aqui. O crime implicou em prisão. Você lendo essa manchete aqui de um jornal, você diria que está tudo ok. Não é verdade? Não, a frase está super certa. E tá não, tá errada. Tá errada. Então, o verbo implicar no sentido de gerar uma consequência, o crime gerou a prisão. Não é verdade aqui?
Quando é no sentido de gerar, nunca admita o em. E parece que quando a gente fala, fica faltando alguma coisa. Fale, o crime implicou prisão. Fale. Implicou prisão. Posso dizer que você desrespeitou as leis, o jovem desrespeitou as leis. E isso implicou multa. Implicou multa. Mas se eu pusesse implicou em multa, você aceitaria isso aqui? Não vai. Olha, os editais estão dizendo lá que o menino, na hora de assumir o cargo efetivo, diz o seguinte: não levar a identidade no dia da posse. Ah, pensou se não leva, né? Mas hoje tudo é celular, né? Isso implicará desclassificação. Lá no edital do IDECão, tem o EM aqui. Aí, professor, porque está no edital, tá certo. Uma ova, tá errado. Vou processar a banca. O do último tinha. Não sei se agora. Em. Fale, implicará desclassificação. Diga. O verbo implicar não tem preposição. Implicou a, sim, a desclassificação. Pode sim. Mas não bota não, filho. Deixa limpinho. Um ambiente limpo aqui. Não bota nada entre ele, não. Mas o a sim, porque é um artigo, tá? Agora, vamos lá. O verbo agradar. Como é que a gente vai falar um pouquinho sobre ele aqui? Esse cara aqui, ele pode ter dois sentidos básicos. Eu vou falar, mas eu não vou anotar. Eu vou explicar primeiramente para vocês. O verbo agradar, ele pode ter no sentido de carinho, afeto, que eu não vou poder usar a preposição. E ele pode ter no sentido de satisfação, que ele vai ter que usar a preposição. Como esses dois sentidos se aproximam muito, não é? Não aproxima? Por exemplo, carinho não se aproxima de satisfazer? Aí fica meio confuso. Eu criei um outro método para você diferenciar a regência dele. O verbo agradar no sentido de com contato físico, a regência dele é nula. Ou seja, não existe preposição. Com contato físico, a regência dele é ativa. E eu vou utilizar a preposição a. É sem, regência nula. E aqui, se eu tiver um contato físico, eu acho que eu inverti aqui. Eu vou usar a preposição sem contato. Sem contato físico com preposição. Perfeito, obrigado aí pela dica. Sem contato com contato. Isso aqui nem adianta procurar na gramática, porque não tem. Sou eu que criei e facilita. Deu até hoje deu certo. Não deu problema não. Vamos te dar uns exemplos aqui. Se eu dissesse o seguinte: a mãe agradou o filho com um abraço. Imagine a situação. A mãe agradou o filho com um abraço. Esse abraço teve um contato físico. Por conta desse contato físico, nós não utilizamos a preposição, a regência é nula. Perfeito? Agradou o filho no sentido de contato físico é carinho. Posso colocar carinho aqui, com contato, né? Sem contato não. Com contato. Agora imagine o seguinte: o professor, na palestra, agradou aos presentes. Ou seja, eu vou dar uma palestra em uma instituição, o público está lá, e a minha palestra ela foi satisfatória para todos.
Então eu digo que o professor agradou aos presentes, eu vou colocar essa preposição a, porque está no sentido de sem contato. Ele falou, foi recebido e não teve nenhum contato físico. Ou seja, está no sentido que, gente, aqui de satisfazer. Satisfazer sem contato. Pense nisso. Uma frase de forma oral aqui para ver se vocês entenderam. Como é que vocês fariam? O novo filme do Tom Cruise agradou os espectadores ou aos espectadores? Por quê? Não teve contato. Tá vendo como você é mais rápido? Você é mais rápido. Pega isso com contato, sem contato, tá bom? Pense numa situação que pode ser constrangedora. Imagine o seguinte: uma mulher vai fazer numa empresa, trabalha. A mulher trabalha, tem uma moça que trabalha até às 17 horas em uma empresa. Aí ela saiu de lá às 20. Ela fez serão. Sabe o que é serão? Hora extra, é passar do limite, né? Fazer hora extra. Aí eu disse o seguinte: ela fez serão na empresa para agradar o chefe. Aí você me diga, agradar o chefe ou agradar ao chefe? É bom que seja ao, viu? Porque se for o, qual é o sentido do o? Se você exatamente, se você não pôr a preposição, é como ele disse aí, ó. Mas pode ser um abraço, rapaz. Foi lá e deu um abraço. Olha, ingenuidade, é por isso que pesa a cabeça, meu filho. Esse rapaz vai ser feliz na vida, não vai não? Muito feliz. Vamos lá, gente, é isso. Deixar de brincadeira, que não tem nenhum problema, né? Fazer serão. Esses verbos aqui, para encerrar esse primeiro bloco, depois tem questão. Cara, isso aqui é complicado. É complicado não, é fácil de entender, mas é difícil de decorar. O que é que acontece aqui? Repare. O verbo atender, ele tem o mesmo sentido, mas a regência dele vai mudar conforme o tipo de objeto que ele vê. Você está vendo aí? Seguinte. Quando for coisa, eu vou ter um a preposição, ele é VTI. Quando for pessoa, a regência é nula. Professor, que diabo é isso? Eu vou escrever aqui uma frase, ó. Posso dizer, eu atendi ao telefone. Note aqui uma coisa. Eu atendi ao telefone. Telefone é o quê? Coisa. Posso dizer, atendi ao comunicado. Comunicado é o quê? Coisa. Mas se eu dissesse, eu atendi o rapaz, eu atendi o professor. Note que interessante. Quando o objeto for coisa, ele pede uma preposição. Note, atendi ao telefone, atendi ao comunicado. Quando for pessoa, o que é que acontece quando for pessoa? Regência nula, não tem preposição. Não é uma besteira, bicho, isso aqui. Sacanagem. E nesses, agradar, pagar e perdoar é o inverso. Ou seja, se coisa pediu preposição, coisa que não tem, mas pessoa vai ter. Então, coisa, regência nula, pessoa tem uma preposição.
Gente, eu só selecionei os verbos, que são 13. Somente os verbos que mais caem, que são esses. Tem mais, mas eu não vou ficar louco. Se eu for para a prova com esse aqui, eu faço uma boa prova. Precisa de mais, não. Não, mas tem outro verbo. Vai se lascar. Eu já estou com cor demais na minha cabeça. A gente tem que segregar, a gente tem que selecionar algumas coisas. Não dá para fazer tudo, não. Perdoar. Agradecer, pagar e perdoar. Note aqui a diferença, gente. Ó. Agradeci o prêmio, coisa. Ele não tem nenhuma preposição. Agradeci ao professor, o que é que tem aqui? Pessoa com a preposição a. Posso falar da mesma forma aqui, ó. Perdoei, não vou dizer perdoei o prêmio, né? Posso dizer o seguinte, ó. Perdoei. Vai lá. Dívida. Pensa aqui comigo. Perdoei a dívida. É um a sozinho ou é com crase? Dívida é o quê? Coisa é o quê? Não tem. Portanto, é só o a. Posso dizer, perdoei o credor ou ao credor? Seria ao credor por qual razão? Teria a pessoa. Mesma coisa com o verbo pagar. Paguei a dívida sem crase, paguei ao credor. Aí tem as questões agora. Só duas. Tá fazendo as outras, Lelé? Tenha calma. É sim, peste. Vamos aí, onde é que eu tô? Quinta. Os irmãos mais velhos costumam implicar com os mais novos. Grifa o verbo implicar. Qual é o sentido do verbo implicar aí, gente? Confusão, gerar implicância. Tá certinha? Tá. 2. A professora se implicou em temas que não eram dela. Qual é o sentido? Envolver-se, né? Entrou, envolveu-se. Tá certinho o em. Agora a última está errada. Grandes decisões implicam em inconsideráveis. Como deveria ser? Implicam consideráveis consequências. Está errado. Mesmo porque não tem a opção 1, 2 e 3. Então seria dela, não era? Tem todas? Ah, é, letra D. Mas você não for de D não, né? Foi? É só 1 e 2. Letra C. Sexta. O verbo implicar na frase. O que implica a necessidade. Aí está no sentido de gerar consequência. A regência dele é o que nesse caso? Nula. Se é nula, quer dizer que é VTD. Onde é que eu tenho outra de regência nula? Vamos procurar? Letra A. Não é só o trabalho que faz mal. O verbo fazer, geralmente, é VTD, não nesse caso. A palavra mal aí é um advérbio. O verbo aí é intransitivo nessa frase. Não é letra A. É bom que você coloque VI. Coloque aí na letra A, VI, verbo intransitivo. Letra B. Ajuda a afastar. Afastar o quê? O estresse. Objeto direto é letra B de bola. Vocês leram essa questão e não entenderam o que é que estava perguntando, não era? Vamos ler o enunciado. Diz assim, ó. A regência do verbo implicar. O que é que ela está pedindo? A regência, o que quer dizer pedir regência? É a transitividade, se é VTD ou VTI.
Aí você lê a frase que diz o que implica a necessidade. Faz a pergunta, implica o quê? A necessidade. É um objeto direto, ela quer uma que seja objeto direto. Pode perguntar, boy, não tenha medo não, pergunte. Confundiu com o quê? Mas ele não está perguntando no mesmo sentido, ele está perguntando na mesma regência. Acho que foi isso a confusão, né? 7. Do idecão. O autor agradeceu o pianista ou ao pianista? Estou com dúvida. Vamos voltar lá? O que é que você tem aí no outro, o verbo agradecer? Cadê? Está aqui mesmo, né? No sentido de coisa sem preposição, pessoa com preposição. Então, pianista é pessoa. Então vai ser o que aí? Ao. O que é que eu tenho agora? E a entrevista agradou o público? Eu acho que é sem contato, não é? Porque foi entrevista, gerou satisfação. É também o ao. Gabarito do cão, D. Acertaram? Hã? O autor. Da sétima? Da sexta? Letra C. A maioria das pessoas que perderam seus pontos de trabalho sofre. Quem sofre, sofre com. Olha a preposição aí. O verbo sofrer é VTI, que é diferente do verbo do enunciado, implicar que é o quê? VTD. Se vocês quiserem, eu vou mais devagar para você entender. Eu vou explicar de novo a sétima, tá? O autor agradeceu. Volta na anotação do caderno que eu pedi. Agradecer, pagar e perdoar. Agradecer, pagar, perdoar quando é coisa. Quando é coisa, sem preposição. Quando é pessoa, com preposição. Quando disse agradeceu ao pianista, é porque é o que, gente? Pessoa. Você confundiu, acho que trocou o verbo agradecer com o verbo agradar. O agradar é que é aquele negócio com ou sem contato físico. É, meu filho, regência é o ó. Nona. Vamos falar um pouquinho sobre o verbo, esses verbos que estão ali? Vamos lá. Nada? Não durmo de noite. Obedecer. O verbo obedecer é um verbo que sempre vai pedir uma preposição. Obedecer não tem sentido não. Viu o danado do verbo obedecer? Saiba que depois dele sempre haverá uma preposição. Tá certo? Então eu posso construir uma frase o seguinte, ó. O jovem obedece ao pai. Me disse essa frase. Se eu pusesse o jovem obedece o pai, você não leria como se fosse correto? Ei, o rapaz obedeceu o pai, obedeceu o professor, mas na verdade é ao professor. Tá bom? O verbo obedecer não tem sentido nenhum, não. É só com preposição. E se fosse, por exemplo, o jovem obedece à lei, vai ter crase aqui? Sim, sempre haverá uma preposição diante do verbo obedecer. Obedeceu à lei, tem que ter uma crase. Próxima aula eu vou brincar de quebra-cabeça com vocês, para ficar fácil, todo mundo está feliz. Foi ironia. Brincar de forca aqui, o nome do filme. É isso, sobre o verbo obedecer.
Sempre tem preposição. Vocês revêem essa aula, não vê? Vocês veem de novo a aula que é aplicada em sala? Essa você vai ter que rever. E não tem nenhum feriado essa semana, né? Tudo corrido. Vamos lá. Os verbos esquecer, lembrar e abraçar, nenhum deles pede preposição. Regência nula. Veja aqui, posso dizer, ó. Esqueci a data. Lembrei. Não vou botar evento aqui. Não bota um feminino, não. Cadê o negócio de apagar? Esqueci o aniversário. Lembrei o compromisso. Conforme eu disse para vocês, o verbo esquecer, lembrar e abraçar também, né? Deixa eu colocar aqui. Abracei o irmão. Esquecer, lembrar e abraçar são verbos transitivos diretos. VTD, VTD. Isso quer dizer que não tem preposição. Acontece que esses cretinos aqui podem ser associados ao mi, ti e si, que são pronomes. Quando esses pronomes são associados a esses verbos, tipo, lembrei-me, lembraste-te, fica o ti lá na frente, lembrou-se. Se eu puser um pronome na frente ou atrás do verbo, aí eu vou ter que botar a preposição. Nota a diferença. Eu quero que você repare na diferença dessas duas frases. Esqueci o aniversário, posso dizer, esqueci-me do aniversário. Ou seja, se tiver a preposição me, se tiver o pronome, não preposição, perdão. Se tiver o pronome me, haverá a preposição do. Mesma coisa acontece com o verbo lembrar. Eu vou ter lembrará. Lembrou. Ele lembrou-se. Me diga, olhe para cá. Ele lembrou-se o compromisso. Ele lembrou-se o compromisso ou do compromisso? Do. Por que eu coloquei uma preposição aqui? Por conta do pronome. Se tiver pronome, haverá preposição. Posso dizer que abracei o irmão, abracei-me ao irmão. Ou seja, se esses verbos estiverem associados aos pronomes, os principais são me, ti e si, tasca a preposição em cima deles. Vamos com o verbo preferir. Esse cara aqui é bem interessante, é bem legal o verbo preferir. Aí você vai colocar o do que aqui, para que a gente saiba que a gente não pode usar. É uma expressão que a gente sempre usa com o verbo preferir. Você diz constantemente, prefiro coxinha do que pastel. Não é verdade? A gente deve trocar o do que, conforme o colega disse, pela preposição a. Então posso dizer o seguinte, ó. Prefiro caldo à buchada. Ninguém merece buchada. Enjoei mesmo. Mas nunca. Também não. Panelada, buchada, galinha caipira, já enjoei tudo isso, bicho. Tu ainda come buchada?
A tripa ainda vai. Mas buchada, filho. O que, tripa? E a caatinga? Não é isso? O problema é você vai ali. Não vou dizer aonde é que eu comi, que para mais nunca. Foi 5 dias de caganeira. Ave Maria, podre. Mas eu tava com tanta fome, com tanta vontade de comer. Aí disse, me deu uma dosinha de cana para ajudar a descer. Preferi calda, olha, eu preferi caldo à buchada. Então renegue a expressão do que. Essa expressão não pode existir. Fale, prefiro caldo à buchada, diga. Sem crase, viu? Vamos falar um pouquinho, vou construir outra frase aqui. Posso dizer o seguinte, ó. Ele prefere manga. Tá uma fruta aqui masculina. Não tem, né? Prefere a manga à goiaba. Goiaba. É verdade. Ou abacaxi seria. Pode ser. Abacaxi é masculino. O limão também. Então, prefere a manga à goiaba. Vamos entender o que vai acontecer aqui. A gente chama isso de paralelismo. Aí você vai escrever aqui um asterisco e colocar o nome. Paralelismo. Salta uma linha para escrever esse nome aqui, paralelismo. É muito interessante. Quem é que cobra isso? IBFC, FGV, já vi muito isso aqui no IDECAM. Posso definir o que é o paralelismo? Escreve aí. Equilíbrio, eu ia dizer equilibrar, bote equilíbrio de classes gramaticais em uma frase. Equilíbrio de classes gramaticais em uma frase. Em uma frase, ou oração, tanto faz, em frase. De classes gramaticais em uma frase. Nessa frase aqui, do verbo preferir, você está vendo duas classes que estão em equilíbrio aqui. Você está vendo manga, que é um substantivo fruta. Você está vendo goiaba, que é um substantivo fruta. Então eu digo que essa frase tem paralelismo porque foram utilizados dois substantivos e são duas frutas. Isso é que é equilíbrio. Note que para cada substantivo foi utilizado um acompanhante. Esse A é o quê? Artigo e manga, substantivo. Goiaba é um substantivo. Esse A sozinho é uma preposição. Então você note que o paralelismo não foi obedecido. Por quê? Porque esse substantivo tem um artigo, mas esse substantivo não tem. Como é que a gente corrige esse problema? Crase. Aí eu vou ter preposição mais artigo. Nesse aqui, prefiro caldo à buchada. Por que que não tem crase? Porque esse a é só uma preposição cobrada pelo verbo. Para ter uma crase aqui, eu teria que fazer o quê? Botar um artigo aqui, ó. Prefiro o caldo à buchada. Vocês não estão entendendo porra nenhuma do que eu estou falando. Entenderam? E bom, vamos fazer mais uma? Vamos lá. Prefiro limão
A quê? Que você falou? Masculino, abacaxi. Prefiro limão a abacaxi. Não sei, abacaxi é com SH, né? Ou é com CH? SH é ótimo, né? Vai lá. Prefiro limão. Ele estava pensando, boy, me ajude. Prefiro limão a abacaxi. Quem prefere, prefere algo a algo. Da onde é que vem essa preposição? Do verbo. Quem prefere, prefere algo a algo. Essa frase está em paralelo, porque eu tenho um substantivo e um substantivo. Se eu quisesse pôr o O aqui, prefiro o limão, eu teria que fazer o que aqui? A crase. A FGV vai fazer assim, para você ver o nível como é complexo. Ela vai tirar aqui e vai perguntar qual é o erro de paralelismo nessa frase. Ora, se você coloca um artigo para esse, coloque outro para esse. Por exemplo, deixa eu fazer uma outra frase que não tem nada a ver com regência, para você entender melhor o paralelismo. Eu digo o seguinte, ó. Comprei 2 cervejas nacionais, 3. Vai lá, gente, me ajuda. 3 cocas. Tem que botar Coca-Cola, né? Porque já pensou? 3 cocas. Ai, gente, pelo amor de Deus, nordestinas. Tô sem ideia. Nordestinas e um suco. Presta atenção aqui nesse paralelismo, ou a ausência dele. Eu citei que eu comprei 3 coisas. Quais foram as 3 coisas? Me diz. Cerveja, vai, cocas e suco. 3 substantivos. Note que para cada substantivo foi colocado um numeral. 2 cervejas, 3 cocas e um suco. Paralelismo, ok. Para cada substantivo desse foi colocado um adjetivo. Aqui, nordestino, e o suco ficou sem um adjetivo. Ou seja, houve uma quebra aqui de paralelismo. Essa frase não tem paralelismo. Como é que eu posso resolver? Não, boy. Meu filho, vá devagar, radez. Bota um adjetivo para ele. Ou então eu tiro os 2 adjetivos dos outros. Eu prefiro tirar. Sempre prefira tirar do que pôr. Sempre prefira tirar, porque o texto fica mais conciso. Tá? Mas eu posso colocar porque é mais fácil. E um suco gostoso. Mas sabe por que eu não vou botar gostoso? Porque quebra um paralelismo semântico. Note que os adjetivos que foram colocados têm sentido de localidade. São... Não, municipal. Cratense. Cratense. Pronto. Um sul cratense. Mas isso aqui é assunto para uma outra aula, tá? A gente está falando em regência. Voltemos. Namorar. Qual é o problema de namorar? O namorar, bicho, não tem a preposição com. Você não pode usar a preposição quando vai namorar. Tipo, namoro Joana. Tá, Jane, que eu já comecei errado. Namoro Jane. É comum que pro verbo namorar a gente ponha o quê? O com. Tipo, namoro com fulana, com cicrano. É namoro fulana. Namoro Joana, fale, paulista. Como é que você falaria antes? O pessoal lá em São Paulo fala com? Aqui não.
Brincadeira. Fala também. Responder. Esse cara pede uma preposição. Sempre. Como é que você diz no dia a dia? Respondi o teste ou ao teste? É comum. Nós dizemos o teste. Mas esse teste pede uma preposição. É como, gente? Respondi ao teste. Se fosse prova, respondi à prova. Aí teria uma crase.